Bonjour para você nessa terça-feira, mais uma aula do nosso Macarrão Talk, começando ao vivo agora. Aula de hoje de número 86. Já tô vendo a aula de número 100 chegando. Eu já tô preparando aqui na minha cabeça algumas ideias para essa nossa aula de número 100. Ainda tem alguns meses pela frente, mas tá chegando. Gente, dá para acreditar? 86 semanas sem parar, toda semana a gente está aqui ao vivo no YouTube. São aulas gratuitas que eu trago para vocês, assuntos importantíssimos relacionados sobre macarrão, sobre confeitaria, como vender, como viver de confeitaria, como fazer transição de carreira, técnica adoidado. E graças a vocês a gente está aqui, né? Nós estamos aqui há 86 semanas. Porque se você não estivesse aí do outro lado, né, todos vocês, esse projeto aqui já teria acabado. E se a gente está aqui, isso significa que vocês estão curtindo, que vocês curtem as aulas aqui todas as semanas, que vocês acompanham de verdade, que é importante para vocês, que é uma verdadeira mudança para vocês e que agrega valor para vocês. E para mim também, é claro, né, porque eu aprendo com vocês, como eu sempre falo. Então eu quero começar essa aula aqui agradecendo a cada um de vocês que está aqui comigo todas as terças-feiras. E agradeço a você também por estar aqui comigo, sabe por quê? Porque você está investindo o seu tempo em conhecimento. O conhecimento aqui é gratuito, mas é conhecimento de verdade. A gente não está aqui para falar de blá blá, eu estou aqui toda semana para trazer um conhecimento novo para vocês. E para vocês que curtem o nosso Macarrão Talk aqui toda semana, você já sabe, né? Tem que apertar aqui embaixo, dar o like no vídeo, porque o YouTube ajuda a distribuir esse conteúdo aqui para mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. E o meu objetivo é que o nosso canal aqui se torne um dos maiores canais sobre macarrons do Brasil. E já se tornou, né, gente? Somos mais de 10 mil apaixonados por macarrons. Aqui a gente só fala sobre o macarrão. Futuramente, quem sabe, a gente vai estar abrangendo um pouquinho mais sobre a confeitaria francesa. Mas hoje, né, enquanto eu vos falo aqui, o projeto é sobre macarrons. E só está funcionando graças a vocês. Gente, a aula de hoje tá maravilhosa. Uma aula técnica, onde eu vou falar para vocês sobre merengue italiano e merengue suíço, qual que é melhor, qual que é a diferença entre eles, qual que é o melhor entre eles para fazer o macarrão. Esse é um tema, eu acho que muito importante, principalmente para quem está no Brasil, porque a gente tem visto cada vez mais o merengue suíço aparecendo na internet, né? Quando a gente vai pesquisar uma informação sobre macarrão, uma receita sobre macarrão, geralmente o que vai sair por primeiro são as receitas feitas com merengue suíço. Para você que está chegando aqui, não faz ideia do que eu esteja falando, né? Você não sabe o que é merengue suíço, você não sabe o que é merengue italiano, fica aqui que você vai entender tudinho, porque eu sei o quanto é difícil quando a gente está iniciando nesse mundo dos macarrons, compreender a diferença entre uma receita e outra, por que que tem tantas diferenças, por que que os vídeos que a gente vê na internet são, na maioria das vezes, bem diferentes. E é isso que você vai entender aqui hoje, tá? Para quem não sabe, eu estou aqui na França, toda terça-feira eu faço essa aula ao vivo aqui com vocês. E aqui na França, nós temos os melhores chefes confeiteiros do mundo. No Brasil nós temos excelentes chefes confeiteiros também, cada vez está ficando melhor, chefes se destacando, chefes abrasileirando, né, as receitas francesas, trazendo sabores brasileiros, isso é muito importante. Acontece que aqui na França, né, a gente tem uma diferença brutal entre o mercado da confeitaria brasileira e o mercado da confeitaria aqui na França. Qual que é essa diferença brutal? No Brasil a gente vê muitos empreendedores, né, microempreendedores trabalhando em casa. Então é aquela dona de casa que precisa de um complemento, né, financeiro,
precisa de uma liberdade financeira por um motivo, ou teve um filho, uma filha e decidiu trabalhar em casa e aí vai se lançar na confeitaria. Eu tenho muitos alunos nesse tipo de perfil. E aí o que acontece, geralmente essas pessoas vão trabalhar em casa, né, produzindo os doces em casa e vão abrir uma MEI, né, uma microempresa. No meu caso, eu que não vim da confeitaria, né, eu venho do mercado da engenharia, sou formada em engenharia, só depois a confeitaria entrou na minha vida, e a minha decisão também foi trabalhar em casa, tá? Então essa decisão foi muito bem tomada no sentido, eu queria ter uma qualidade de vida, tendo meu dinheiro e trabalhando em casa, né? Deixando a engenharia de lado. E por que eu tô falando isso pra vocês, né? Voltando aqui ao meu raciocínio, aqui na França é um pouquinho diferente. Então aqui na França, se tem uma dona de casa ou uma mulher que acabou de ter um filho e quer dedicar o seu tempo ao seu filho, não quer trabalhar fora, né, não quer trabalhar para pagar uma creche, que às vezes nem compensa, né, a gente trabalhar e o dinheiro vai todo para a creche. Enfim, às vezes as mulheres tomam essa decisão de ficar em casa cuidando dos filhos. E acontece que aqui na França, se você tomar essa decisão, ok, tive um filho ou sou dona de casa, quero ter minha liberdade financeira trabalhando com confeitaria, essa pessoa não vai poder trabalhar em casa. Esse é o primeiro ponto. Aqui na França é tudo muito, muito bem regulamentado, né? Então a gente precisa, no mínimo, ter um diploma do estado, né? Então precisa fazer uma prova, e essa prova ela é prática, é como se fosse um Top Chef, onde você chega lá no lugar e eles falam que tem que fazer isso, isso e isso, e você tem que saber todas as técnicas de core salteado. E na surpresa, tá, gente? Então você chega lá no dia, são 2 dias de prova. O júri vai falar, não, você tem que fazer croissant, tem que fazer um entremets, tem que fazer macarrão, tem que fazer o biscoito tal. E é assim, você faz uma receita atrás da outra, tendo apenas a pesagem dos ingredientes, mas a técnica você tem que saber de cor e salteado. Ninguém fala nada pra você, não pode copiar do vizinho. Então esse diploma do estado, ele permite com que a pessoa trabalhe com confeitaria. Então, se você não tem esse diploma, você não pode trabalhar com confeitaria. Segundo ponto, mesmo tendo esse diploma, o governo não permite com que as pessoas trabalhem em casa fazendo doce. Então, você precisa ter um espaço específico, né, o que a gente chama de laboratório. Então, o laboratório precisa ser validado pelo estado para você poder trabalhar. Então, por exemplo, você pode ter uma cozinha na sua casa, né, que vai ser caracterizada como a sua cozinha profissional, né? Geralmente você não pode misturar a cozinha de casa com a cozinha da confeitaria e tem que ter vários pontos validados e tal. E por que eu tô falando isso, né, dessa diferença? Primeiro, questão de profissionalismo e protecionismo também, né, dos profissionais da confeitaria aqui na França, que são muito valorizados. E aqui na França, que é o país dos macarrons, você vai em qualquer esquina, você encontra macarrons. Então você vai comprar um pão, uma baguete, vai ter macarrão na vitrine. Você vai numa loja especializada em confeitaria, você vai ter macarrão. Então macarrão é fácil de encontrar aqui em qualquer lugar. Você vai no mercado, tem aqueles macarrons mais baratinhos, mais feinhos, não são gostosos, aqueles macarrons congelados. Então em qualquer lugar tem macarrão. Acontece que se você for em uma dessas confeitarias, com certeza absoluta, eu tenho certeza do que eu tô falando, confeitaria que vende macarrão, trabalha unicamente, exclusivamente com macarrons feitos com merengue italiano. Então, um profissional da confeitaria aqui na França sempre vai trabalhar com merengue italiano para fazer macarrão. E por quê, Pri? Isso é um hábito? Porque aqui no Brasil eu tenho visto que as pessoas têm trabalhado mais com merengue suíço. Pois é, gente, o que eu tenho notado, né, desde que eu comecei a trabalhar muito com o mercado brasileiro, é o seguinte:
As pessoas têm medo do merengue italiano, tá? Por que as pessoas têm medo do merengue italiano? Para você que não sabe o que é merengue italiano. Merengue italiano é um merengue, é uma base da confeitaria, né? Que a gente pode fazer vários doces com ele. A gente pode fazer suspiro, a gente pode fazer creme amanteigado, né? O famoso buttercream. A gente pode fazer macarrão, a gente pode fazer N receitas com a mesma base. Esse tipo de merengue é o considerado mais estável da confeitaria. E da onde que vem essa estabilidade do merengue italiano? Vem do seu modo de preparo. Então, o merengue italiano, ele possui um método de preparo quente, tá? Então, como é que funciona? Você vai bater as claras na batedeira, tá? Aquela clara em neve. E você vai preparar em paralelo no fogo uma caldinha, que é uma mistura de açúcar com água. Você leva essa calda pro fogo, tá? E essa calda que tá lá no fogo, ela precisa atingir uma temperatura bem alta, por volta de 117, 118, 120 graus, tá? Dependendo da receita. Então existem diversas receitas e se você procurar na internet, você vai ver que tem uma variação nas receitas também. Então você vê que essa temperatura alta da calda de açúcar, né? Essa calda que vai ser adicionada lá dentro das claras em neve, ela vai fazer com que a água presente dentro das claras em neve, porque clara de ovo nada mais é do que 90% composta de água, então essa temperatura vai fazer com que boa parte da água evapore, né? A água presente dentro das claras. E isso vai tornar o merengue mais estável. E por que isso é importante para os macarrons, tá? Falando aqui de macarrão. Por que é importante ter algo estável, um merengue estável? Porque macarrão é um doce ultra mega sensível, principalmente na hora do forno, tá? O macarrão, ele cresce na hora do forno, né? Tipo um bolo, ele cresce, ele forma aqueles famosos pezinhos, né? Em volta do macarrão, que a gente chama de colarinho em francês, né? Collerette. Então, aquele colarinho que vai se formar nos macarrons, aquilo lá nada mais é do que ar, umidade e calor, né? O calor do forno. E é isso que faz com que o pezinho suba, né? Com que esse colarinho ele fique visível em volta do macarrão. E é verdade, gente, é verdade que macarrão não gosta de umidade. Mas não é essa umidade que vocês ouvem falar por aí, né? Tenho certeza que se você tá aqui comigo, eu tenho certeza que você já procurou um monte de informação na internet. Que já falaram pra você que macarrão não pode fazer em dia de chuva, que se a tua cidade for muito úmida não dá pra fazer, e que não pode abrir a torneira, não pode lavar louça enquanto tá fazendo uma receita. Tudo balela, tudo mentira. A verdade é a seguinte, macarrão não gosta de umidade, mas não tem nada a ver com a umidade do ar, né? As condições externas, mas sim a estrutura interna da massa do macarrão. Aí é o ponto que eu quero chegar, né? Existem diversas técnicas para fazer macarrão. O merengue italiano é uma dessas técnicas e é a mais estável pelo fato de conter menos umidade, né? O que deixa a massa do macarrão mais estável. Então eu estava falando que muita gente tem medo do merengue italiano, principalmente no Brasil. E por que as pessoas têm medo do merengue italiano? Porque infelizmente ainda existe muito amadorismo na confeitaria brasileira, né? As pessoas elas aprendem confeitaria com as receitas da internet, né? Aprendem sozinhas e muitas acreditam que confeitaria é receita e confeitaria não é receita. Receita faz parte da confeitaria, mas não é a base. A base da confeitaria é a técnica. Então você tem a receita lá que vai equilibrar os ingredientes, né, para você pesar, mas o que vai fazer com que essa receita funcione é compreender a técnica. Por exemplo, para você que trabalha com bolo, né? Se você conhece um pouquinho sobre massas de bolo, métodos de preparo, método inverso, método reverso, não sei o quê,
Se você conhece minimamente isso, você sabe que se você bater demais um bolo, você vai ativar o glúten da farinha de trigo e aquele teu bolo, ao invés de ficar fofinho, bonito, ele vai ficar solado, né? Vai ficar duro, compacto. Então não é a receita o detalhe está no método de preparo, no conhecimento da técnica, no conhecimento dos porquês. E com o macarrão não é diferente. Então, primeiro ponto, sobre o meu ponto de vista, gente, é que a confeitaria brasileira, ela ainda é um pouquinho amadora, tá melhorando demais. Chefes excelentes estão chegando no mercado, professores excelentes, e a gente está conseguindo elevar o patamar cada vez mais alto. Temos professores que estão na internet e eu faço parte deles e com muito orgulho, e o meu maior orgulho é poder trazer conhecimento de verdade para quem não tem acesso, né? Os conteúdos aqui do canal, eles são completamente gratuitos, então só não aprende quem não quer, né? Quem está procurando só uma receita pronta, dificilmente aqui no canal vai ter algo onde eu vou simplesmente jogar uma receita sem explicar o porquê. Para mim não faz sentido. Então é importante você entender os porquês. E muita gente, né, que trabalha com a confeitaria dessa forma amadora, muitas vezes não tem os equipamentos necessários para trabalhar com confeitaria. Então, por exemplo, assim, trabalhar com ovos de Páscoa, né, no período da Páscoa, não tem como você trabalhar com chocolate sem você ter um termômetro. Não tem como, gente. Impossível, né? Então, para quem entende o mínimo sobre o chocolate, sobre o que é temperagem, como que funciona, né, os ingredientes do chocolate, como é que funcionam os cristais, a cristalização, etc., entende que um equipamento fundamental é o termômetro. E muita gente trabalha com confeitaria e nem termômetro tem. Acontece que termômetro não é só utilizado para chocolate. O termômetro, gente, ele é um equipamento de segurança alimentar, de respeito de técnica e segurança alimentar. Então, quando você está fazendo um creme inglês, por exemplo, ou você está temperando um chocolate, né, fazendo a temperagem do chocolate, ou quando você vai fazer um merengue italiano ou um merengue suíço, você deve utilizar termômetro. É um equipamento essencial. E muita gente no Brasil tem medo do merengue italiano. Por quê? Porque não tem termômetro. Ah, não, tem que usar termômetro, então deve ser difícil. Não, gente. Veja o termômetro como se fosse uma batedeira. Quem trabalha com confeitaria tem que ter batedeira, né? Você vai trabalhar com bolo, com suspiro, com macarrão, com cremes, enfim, tem que ter batedeira. A não ser que você vai trabalhar com chocolate e vai fazer suas ganaches na mão, tá tudo ok, não precisa de batedeira, mas se você trabalha com bolo, com creme, com macarrão, com suspiro, etc., precisa de batedeira. Então precisa também de termômetro, tá? Não tenha medo de fazer merengue italiano por causa do termômetro. A besteira. Às vezes você vai para o caminho que parece mais curto, mas não vai te levar mais longe. Aí é no ponto que eu quero voltar, né? A questão do merengue suíço. Se você pesquisar hoje na internet sobre macarrão, receita de macarrão, não sei o que, a maioria das receitas vai ser com base de merengue suíço, tá? Pode reparar. O que é merengue suíço, Pri? Como que prepara um merengue suíço? Merengue suíço é um merengue base da confeitaria também, tá? Nós temos 3. Hoje a gente só vai falar de 2 deles. Então, é um merengue que a gente utiliza, por exemplo, para fazer suspiro, para fazer cremes do tipo buttercream, para fazer macarrons. Porém, o merengue suíço não é o mais adaptado para fazer macarrão. Você pode fazer macarrão, mas não é o melhor. Assim como a gente pode trabalhar com merengue francês também, que de longe não é o melhor. Então, cada merengue tem a sua especificidade para ser trabalhado com algum tipo específico de receita, porque as texturas são diferentes, tá? Um suspiro feito com merengue italiano
ou um suspiro feito com merengue suíço possui texturas diferentes. E o macarrão também, né? O macarrão feito com merengue suíço, com merengue italiano, também possui texturas diferentes. Quem aqui já trabalhou com os dois merengues, com o merengue italiano e com o merengue suíço? Fala pra mim. Qual que vocês acham que tem a melhor textura? Depois de pronto, depois de recheado, depois de maturado? O que vocês acham? Que o merengue suíço fica mais com aspecto de suspiro, o merengue italiano? Qual que fica mais maciozinho por dentro, mais umidozinho, mais gostoso? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Então, gente, o merengue suíço, ele se popularizou muito no Brasil pelo fato dos confeiteiros mostrarem que é uma receita fácil de fazer e que não precisa de equipamentos complexos. Ou seja, não precisa de termômetro. Mas, na teoria, precisa sim. Porque o merengue suíço, né, com todo o controle alimentar, de segurança alimentar, ele precisa do termômetro. Para quê? Para atingir uma certa temperatura, ok? Assim como alguns cremes, etc., a gente precisa controlar a temperatura para fazer a pasteurização, para evitar desenvolvimento de micro-organismos, etc., tá? Então o merengue suíço, ele se popularizou porque muitos chefes confeiteiros, né, muitos confeiteiros, eu não vou chamar de chefe, porque chefe é uma graduação, muitos confeiteiros não trabalham com o termômetro porque eles falam assim, não, você vai colocar a clara e o açúcar em banho-maria, né? Quando o açúcar se dissolver por completo, tá pronto, é só bater na batedeira. Então, na teoria é muito fácil, não só na teoria, na prática também, né? É um merengue muito fácil de fazer. E o merengue italiano, ele parece ser mais complexo, né? Porque você tem que avaliar a textura, você tem que usar um termômetro, então dá medo nas pessoas. A verdade é essa. Quem aqui trabalhava com merengue suíço e depois passou para o italiano e nunca mais voltou para o suíço? Porque o mais difícil, na verdade, quem trabalhava com merengue suíço e começa a trabalhar com o italiano, uma vez que aprende o italiano, não volta nunca mais a trabalhar com merengue suíço, porque os resultados dos macarrons, né, de uma receita de macarrão feita com merengue italiano, ele está há anos-luz melhor, mais produtivo do que merengue suíço, tá? Então, resumindo, o merengue suíço, ele é um método de preparo morno, né? Você leva a clara e o açúcar ali em banho-maria, bate aquilo ali na batedeira, tá pronto, né? Então, na teoria, muito mais prático. Porém, notem o seguinte, né? Aquele merengue que vai atingir 60 graus, 60 e poucos graus, ele não vai ter temperatura suficiente para fazer com que a água presente dentro das claras evapore. E aí é que está o X da questão. O X da questão é que o merengue suíço, ele não possui uma estabilidade tão grande quanto o merengue italiano, né? O merengue italiano, ele vai ser um merengue mais compacto, tá? Mais compacto e leve ao mesmo tempo por causa da falta de água, né? A água evapora. E como que fica o resultado, então, do macarrão feito com merengue suíço e merengue italiano? O merengue italiano vai deixar os macarrons com uma leve crocância por fora, tá? Então, como que eu vou explicar? Quem já comeu um brownie bem feito aqui? Um brownie bem feito tem aquela casquinha levezinha por fora. Então, o macarrão, ele vai ter essa leve casquinha. Quando você morde, você leva pra boca, ele vai dar aquela leve quebrada. Não é aquele crocantezão, não, que você faz crack. Não, não é isso. É aquela leve quebradinha. Então, você sente isso nos dentes. E quando você morde, né, combinação do recheio, da maturação, tudo, como que vai estar por dentro? O merengue italiano, ele vai deixar o seu biscoito do macarrão mais úmido e mais molhadinho por dentro, né? Mais macio por dentro. Então, é um merengue que deixa o biscoito mais macio. Então, muita gente, inclusive eu quero que vocês que estão aqui
confirmem isso para mim ou não, né? Contem para mim a experiência de vocês. Quem já comeu, quem já provou macarrons com merengue suíço? Qual que é a textura? Né? Para mim, particularmente, os macarrons feitos com merengue suíço, eles vão ter um aspecto de suspiro, né? Uma textura de suspiro, uma textura mais ressecada. Para mim também é um tipo de merengue que vai deixar os macarrons mais doces, né? Isso daí é bem pessoal, opinião minha. Ah, Pri, mas você tá falando isso porque você trabalha com merengue italiano, né? Tá puxando sardinha pro teu lado. Não, gente, eu fiz a escolha de trabalhar com merengue italiano. Já fiz todos os tipos de técnicas para fazer macarrons. Já testei tudo, já testei milhares de vezes, né? Talvez não milhares, mas centenas de vezes com cada tipo de merengue. E para mim a decisão final foi, não, eu vou focar não somente na produção dos macarrons feitos com merengue italiano, né? Era o que eu trabalhava, era isso que eu vendia, né? Nas encomendas, quando eu decidi trabalhar com os macarrons, mas também para ensinar. Para mim eu não via sentido, né? Às vezes os alunos até perguntam, Pri, você não ensina todos os tipos de merengue? Mas para que eu ensinaria todos os tipos de merengue, gente? Para fazer macarrão? Ah, Pri, mas é porque cada um se adapta de um jeito. Não, gente, o meu objetivo é ensinar com excelência, o macarrão excelente. Então eu quero que os meus alunos se tornem os melhores. E o melhor macarrão que existe é feito com merengue italiano. Não tenho o que dizer. Tenho certeza que se você já provou macarrão feito com merengue italiano ou com merengue suíço, não tem comparação de textura, tá, gente? É claro, cada um pode tomar a decisão que quiser. Ah, eu prefiro merengue suíço, acho mais fácil. Faz um curso que vai ensinar com merengue suíço. Ah, não, Pri, eu quero fazer o verdadeiro, o autêntico macarrão francês, eu quero me tornar referência, eu quero fazer o melhor, faz o merengue italiano, tá? Não precisa ser comigo, não. Faz com quem você quiser, com aquele professor que você curtir, aquele professor que você gostar, aquele professor que mostra show de didática para você. É importante você ter esse feeling, né, com o professor. Afinal de contas, ele vai estar falando para você o tempo todo, então você vai ter que estar ouvindo a voz dele. Então tem que curtir o professor, né? Não somente a técnica, né? Então escolha a técnica e o professor. Então basicamente essas são as diferenças entre os merengues e a diferença final, né, que você vai ter no seu produto. Um outro ponto que eu queria mencionar aqui com vocês e que para mim é extremamente importante, né? Quando eu trabalhei alguns anos com macarrons produzindo em casa, eu precisava ter produtividade. Eu precisava ser produtiva, ou seja, eu precisava produzir muitos macarrons para ter o salário que eu tinha como engenheira. Eu não ia deixar um emprego de engenheira para viver com R$500 por mês. Não. Eu queria qualidade de vida e eu precisava também de liberdade financeira. Então tudo foi muito bem estruturado na minha vida para eu poder fazer essa transição de carreira, né? Passar da engenharia para a confeitaria. E desde o começo eu fiz um estudo de mercado, eu entendi rapidamente por que os confeiteiros aqui na França trabalham exclusivamente com merengue italiano. Então não é só por questão de qualidade final do produto, né? A qualidade final do produto ela vai ser melhor sim, mas também por questão de produtividade. Então você vai ver que muitas receitas que você vai procurar na internet vão falar para você secar a farinha de amêndoa. Que mais? Deixar os macarrons secando, criando aquela película, né, em volta do biscoito antes de levá-los para o forno. E esse processo de secagem pode durar 45 minutos, 1 hora. Então, imagina, né, você perde 1 hora secando a tua farinha de amêndoa no forno e 1 hora deixando os macarrons secando em temperatura ambiente antes de levá-lo para o forno. Então, para cada receita você já vai perder 2 horas. Em 2 horas, você consegue fazer 2 receitas a mais de macarrão. E receita completa de A a Z. Pesagem,
A técnica e a cocção, tudo prontinho, teu macarrão pronto. Então imagina, em termos de produtividade, em termos de custo de produção, quanto você não perde quando você trabalha com a técnica que não é adaptada. Então, uma boa técnica de produção, gente, mesmo para vocês que trabalham em casa, não considerem-se como amadores de confeitaria. Se você trabalha em casa, olhe-se no espelho todo dia de manhã e pense assim: eu sou a melhor profissional da confeitaria da região e eu tenho a chance de poder fazer isso na minha casa. Que a nossa casa, eu não sei vocês, mas olha, eu amo a minha casa. Adoro viajar, mas a melhor parte da viagem é quando eu volto para casa. É o lugar onde eu me sinto bem, é o lugar onde eu coloco uma música, é um lugar onde eu tô à vontade, então é o lugar onde eu tenho qualidade de vida. Então, se eu quero continuar trabalhando em casa, eu preciso tratar a minha casa como meu negócio, né? Separar as coisas. Se eu tô trabalhando na minha cozinha, eu quero que naquele momento ali eu seja o máximo, o mais produtiva possível, até porque eu nunca quis trabalhar durante madrugadas, então eu queria uma técnica rápida, né, gente? Técnica rápida, merengue italiano, não precisa secar a farinha de amêndoa, não precisa deixar os macarrões secando, apesar de termos hoje profissionais que ainda defendem a secagem da farinha de amêndoas, mesmo com merengue italiano. Não há necessidade. Tenho certeza que tem algum aluno meu aqui, aluna minha, que está assistindo esse vídeo. Vocês secam farinha de amêndoa, gente? É claro que vocês não secam farinha de amêndoa. E vocês acham que aqui na França, quem produz em grandes quantidades, né, as grandes confeitarias, vocês acham que elas ficam secando farinha de amêndoa? Ah, vou levar a farinha de amêndoa no forno para secar. É lógico que não, é óbvio que não. Então não percam tempo, gente. Parem para pensar. Se não faz sentido, se não tem explicação, não faça, tá? Ah, Pri, mas é para tirar a umidade. Não, 3 a 4% de umidade natural da farinha de amêndoa não vai afetar o seu macarrão. O que vai afetar o seu macarrão é o tipo de merengue que você escolher, tá? Então, dependendo do tipo de merengue que você escolhe, por exemplo, o merengue francês ou merengue suíço, contém mais umidade, certo? Então, as chances do teu macarrão estourar ou crescer torto... Ai, tem uma mosca aqui, gente. Entrou aqui, deixei a janela aberta. Deveria ter fechado. Então, quando você trabalha com esses tipos de merengue menos estáveis, o que vai acontecer? A chance do teu macarrão estourar no forno é muito maior, né? Então, a chance de perda é maior. A chance do teu macarrão entortar também é maior. Então, a chance de perda é maior. Então, você acha que você está ganhando tempo na produção e, na verdade, você vai ter metade da fornada que vai dar certo, tá? É isso que acontece na maioria das vezes. E não acredite que merengue italiano leva mais tempo, não. Eu não levo 5 minutos para fazer o merengue italiano, gente. Mais ou menos uns 3, 4 minutos para fazer o merengue italiano tá pronto. Mesmo tempo do merengue suíço. Às vezes até mais rápido, porque o merengue suíço tem que ficar ali, né, dissolvendo o açúcar. E quando você leva o merengue italiano, né, a calda pro fogo, é muito rápido pro açúcar se dissolver na água. Então, é mais rápido ainda. Para quem quer aprender, gente, a fazer os macarrons com o merengue italiano, eu vou deixar para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo e para você que está assistindo essa aula aqui no YouTube, exclusivamente aqui no YouTube, eu vou deixar para vocês um link do meu curso Macarrons para Todos. O que é esse curso Macarrons para Todos? É um curso para você que está iniciando no mundo dos macarrons. Então lá eu ensino a fazer os macarrons com a técnica tradicional francesa, ou seja, os macarrons redondinhos, bonitinhos, feitos com a técnica do merengue italiano. Eu ensino todos os processos de coloração, né, com corantes naturais, artificiais, fazer a macarronagem na batedeira, fazer macarronagem na mão. Ensino como fazer a conservação correta, a maturação, os recheios, né? Todos à base de ganache, não tem brigadeiro lá no curso.
Então todos à base de ganache, 100% naturais, sem pasta saborizante. Então é um curso bem legal para você que quer entrar nesse mundo dos macarrons, fazendo o melhor macarrão da sua região, né? Exatamente como ele é aqui na França, possa ter certeza disso, e com ingredientes 100% naturais, que vai te dar também um up, né? Um diferencial aí na tua cidade. E para você que está me acompanhando agora, estamos no mês de setembro, Natal tá aí, então ainda dá tempo de você aprender a fazer os macarrons e vender já para esse Natal, tá? Então, para você que está acompanhando aqui essa aula no YouTube ao vivo, ou para você que está assistindo essa aula, eu vou liberar para vocês um link especial para esse curso Macarrons para Todos com R$100 de desconto, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E só vocês que estão aqui no YouTube que sabem disso. Então, vai lá, corre lá, aproveita e você vai ver que o valor que tá aqui embaixo é diferente do valor que você vai encontrar lá na minha página do Instagram. Então, aproveita, tá bom? Gente, obrigada, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Eu acho que clareou bastante nessa questão aí da diferença dos merengues. Então, pensa com carinho qual é a técnica que você vai utilizar para fazer os macarrons. Não misture as técnicas, porque vai dar ruim, tá? Foca numa técnica só. Possa ter certeza que vai dar certo. Beijo pra vocês, pra quem me acompanha no Instagram. A gente se vê amanhã às 10 da manhã ao vivo para uma live de perguntas e respostas por lá, uma consultoria gratuita de macarrão. Então, se você tem alguma dúvida, amanhã, quarta-feira, você vem lá pro meu Instagram, @PriscilaCatapan. Bisu pra vocês, fiquem com Deus.